Está no ar Rita Help especial Natal! E olha, esse Rita Help vai ser dedicado a uma pergunta, ou melhor, a pergunta de uma pessoa, mas que é a pergunta de todos nós. Como é que resolve a quantidade de comida? O Daniel escreveu assim: meu maior medo na cozinha é o tamanho das porções versus convidados. Na ceia de Natal, a situação piora. Daniel, eu vou fazer várias perguntas aqui para guiar você nessa questão, porque a gente precisa pensar. Por exemplo, vai ter só um prato principal ou alguns? Você vai servir petisco, entrada, vai ter um monte de acompanhamentos ou só dois? Enfim, a gente tem que pensar em tudo isso para definir a quantidade de comida. Uma coisa importante é que ceia de Natal tem que ser um trabalho de todos, conjunto, tem que valer a divisão estruturada de tarefas. Então não é só você que tem que resolver esse assunto. E mais um detalhe, a sua casa não é restaurante, é o que tem de comida e é isso aí que você vai servir. Então vamos lá, petiscos. Você vai incluir, vai ter algum tipo de castanha, vai ter cruditês, tipo cenourinha em palitinho, salsão, um molho, uma pastinha. Vai ter alguma coisa? Caso sim, já pode ficar mais sossegado, porque as pessoas vão comer menos do prato principal. No Panelinha, a gente inclui o rendimento das receitas, pensando naquela receita como a principal daquela noite. Então, quando você vir numa salada, por exemplo, serve 4, é como o prato principal. Se na sua ceia você vai servir umas 3 saladas, pode considerar que essa mesma receita dá bem para 8 pessoas. Se você fica em pânico que vai faltar comida, em vez de fazer muito a mais, porque daí muda o jeito da gente cozinhar também, precisa ter panelas gigantes, você pode incluir mais preparações. Em vez de fazer só uma farofa, que tal fazer de 2 tipos? Outro ponto, tem criança na sua família? Porque as crianças de até 10 anos a gente pode considerar como meia pessoa, só na hora de comer, tá? Mais um ponto importante, na sua casa a ceia vai ser servida de uma forma tradicional, todos à mesa, com entrada, prato principal, acompanhamento, sobremesa, ou vai ter um buffet e cada um se serve e fica lá a ceia a noite inteira? Nesse segundo jeito, precisa ter um pouco mais de quantidade de comida, pelo seguinte: tendo comida à mão, a gente não para de comer, especialmente no Natal. Então, se você vai fazer um jantar empratado, entrada, prato principal, você pode fazer um pouco menos. Se você vai deixar a comida servida, aí tem que fazer um pouco mais. Quando você contrata assim um buffet para fazer o jantar na sua casa, o cálculo que se faz por pessoa é de mais ou menos 500 gramas. Mas, como eu disse, a sua casa não é restaurante, então você não tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Você tem que ver o rendimento das receitas e tentar ir somando e dividindo ali, ver se vai funcionar. Então, por exemplo, a ceia é para 12 pessoas. Uma entrada para 4, um prato principal para 4 e uma sobremesa para 4 pessoas. Você precisa fazer bem umas 3 entradas para 4 pessoas, o equivalente a 3 receitas de prato principal e assim por diante. Você tem que pensar, vai fazendo conta que você chega numa quantidade suficiente. E também tem um outro ponto, é tão gostoso sair da ceia de Natal com uma marmitinha, né não? Sobrar no Natal é um clássico, né? Então pode fazer a mais. Será que eu ajudei? Porque depende muito das receitas que você vai preparar, de quantas pessoas vão na sua ceia e, mais importante de tudo, lembre-se que tem que fazer valer a divisão de tarefas, inclusive no Natal. Cada um fica responsável por uma parte do preparo. Sempre tem uma tia que faz uma farofa incrível, não tem? Ou então o avô, que é o rei dos assados na família, ou aquela prima que faz uma sobremesa fantástica. Cada um faz um pedacinho e a família consegue fazer uma ceia cheia de sabores, cheia de histórias, de memórias, por que não? Semana que vem tem mais Rita Help. Até lá!